Então, gente, hoje eu vou gravar com esse microfone aqui, tá? Eu não achei o meu. Mas então vamos continuar aqui com as respostas das questões do país, né? Eu acabei passando um tempo sem gravar, mas voltando aqui. Essa questão é a questão 28, né, de física, da primeira etapa do país. É uma questão sobre atrito, né, em um plano inclinado. Uma questão muito boa. Envolve vários conceitos, tá? Então vamos ler o enunciado. Uma caixa com massa M 3 kg está em um plano inclinado de 30 graus. Em relação ao plano horizontal, conforme a figura abaixo. O coeficiente de atrito estático e cinético entre a superfície do plano inclinado e a da caixa, aí ele me deu os coeficientes de atrito, né? Esse aqui é o coeficiente de atrito estático, né? E o coeficiente cinético, né? Dois valores diferentes. Seguindo o padrão, né, de que o cinético sempre tem que ser menor do que o estático, tá? Respectivamente. Então, né, tá aqui a caixa, né, em um plano inclinado, né? Ou seja, essa caixa ela pode ou cair, ou ela pode não, pode estar parada por causa do atrito, né? Existem várias situações possíveis que a gente pode descobrir. E essa inclinação, né, ela tem uma inclinação de 30 graus, né, formando com o solo essa rampa. Beleza? Aí ele me deu os valores de seno, né, de 30 e de cosseno de 30. Certamente eu irei usá-los durante a questão. Ok? Então vamos ver. Aí ele me dá 4 alternativas, né? Podemos considerar a correta alguma destas. Então, a caixa não se move. Beleza, para eu descobrir isso, eu preciso primeiro saber quais são as forças que estão atuando sobre esse corpo M, né, sobre essa caixa. Então, vamos descobrir isso? Primeiro, né, aqui ele já me falou, né, que ela tem gravidade. Então, a primeira força que vai estar atuando vai ser o próprio peso dessa massa, dessa caixa M, né? Então, vamos diagramar esse peso, vamos representar ele aí. Então, coloquei aqui o peso, né, em direção ao centro da Terra, né, que no caso a superfície terrestre, que é essa aqui. Beleza? Esse aqui é o peso da massa M. Então, o que vai estar mais atuando sobre essa caixa, além desse peso? Além do peso, né, eu tenho a força normal, né, que vai estar relacionada com a superfície de contato. Então, a força normal, a gente tem que lembrar que ela é sempre perpendicular à superfície de contato, que no caso vai ser a rampa. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, a normal. Ela, né, em 90 graus com a superfície de contato. Beleza? Outra força que vai estar atuando sobre essa caixa é a própria força de atrito, né? Então, nessa superfície aqui, vai estar gerando uma força de atrito sobre a caixa, dificultando o seu movimento. Então, vamos representar isso. Então, eu coloquei aqui, ó, o vetor força de atrito, né? A caixa ela vai tender a cair para cá, né? Porque a rampa ela cai para cá. Então, a força de atrito certamente vai ser contrária aonde essa caixa tende a cair. Vai ser logo para cima, né? Contrária ao movimento dela, caso exista. Ou, no caso, se ela estiver parada, vai ser também contrária, porque ela tende a vir para cá. Beleza? Então, eu descobri os três vetores que estão atuando aqui. Beleza? Agora, para eu descobrir que a caixa se move ou não, eu vou precisar saber se nesse plano aqui, né, os vetores vão estar se anulando, né? Então, se eu tenho uma força de atrito para cá, essa força de atrito ela vai estar anulando ou não uma outra força que vai estar puxando para cá, né, em direção à superfície, paralela à superfície. E que força é essa paralela à superfície? Vai ser o próprio peso, né? Só que a decomposição desse peso, né, que eu consigo também descobrir, vai ser o P de x, que eu vou fazer a decomposição nesse plano, pegando esse plano aqui como referência, esse eixo aqui da superfície. Então, eu vou decompor esse vetor aqui do peso, tá? Vamos comigo. Então, eu vou assumir P de x, né, como paralelo à superfície, e aí vou decompor P de y, né, que vai estar na mesma direção da normal, né, vai estar perpendicular à superfície. Então, coloquei aqui, ó, P de y. Então, ó, o P de y é contrário ao normal, enquanto o P de x é contrário à força de atrito, tá bom? Então, para eu saber se essa caixa vai descer ou não, eu preciso descobrir se P de x vai ser maior à força de atrito. Se P de x for maior que essa força de atrito contrária a ele, quer dizer que a caixa vai estar se movimentando, ok? Enquanto que, caso a força de atrito, no caso estática, for maior do que P de x, essa caixa vai estar parada. Então, eu vou descobrir o valor de P de x. Então, eu vou descobrir o valor de P de y e P de x.
Aí eu vou reorganizar isso aqui, esses três vetores, em um triângulo retângulo, tá? Lembrando que o ângulo de 90 graus está entre P de Y e P de X. Vamos reorganizar isso. Então eu tenho P, né? Aí eu vou ter também, né? Vou representar os outros dois, as decomposições. Trouxe ele mais para cá, tá? Então tá aqui, ó, representei aqui ó, o vetor P, né, vetor peso, e eu decompus ele em PY e PX, tá? Esse PX paralelo à superfície e o PY perpendicular à superfície, tá? E aqui, ó, se a inclinação da curva foi elevada em 30 graus, isso me deduz a ver que o P de Y também foi afastado 30 graus de P, tá? Então, à medida que essa curva sobe, à medida que esse ângulo aumenta, esse ângulo aqui de afastamento entre P e PY também aumenta. Então, é 30 graus aqui, ó, entre PY e P. Isso aqui é 30, aqui é 90. P, entre P e PX vai ser quanto? 60, né? Então, tá aqui, ó, esse ângulo é 60 graus, esse ângulo é 30 e esse ângulo é 90, que é o ângulo reto. Beleza? Aí agora eu vou aplicar essas relações aqui, ó, as relações trigonométricas do triângulo retângulo, para descobrir o valor de P de x, que é o que me importa aqui no momento. Então, seno de 30, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui? Exatamente P de x, ó. E a hipotenusa, peso. Então, eu vou colocar isso na relação. Então, tá aqui, ó, seno de 30 é P de x sobre peso. Então, o peso de x vai ser, jogando o peso para lá, seno de 30 vezes o peso. Então, coloquei aqui, né? Aí eu tenho que lembrar o quê? Que seno de 30 é 1,5, como ele me falou na questão. Beleza? Então, 1,5 vezes o peso. Quanto é o peso desse corpo? 3? Não. 3 vezes 10, 30. Então, 3 vezes 10, 30 sobre 2 é igual a 15. Beleza, então eu descobri qual é a força que está puxando essa caixa para baixo. 15 newtons. Vai estar puxando. Agora eu tenho que descobrir qual vai ser a força de atrito que vai estar atuando sobre ela. Aí eu tenho que lembrar da fórmula da força de atrito, que é força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. Agora, para eu ter a normal, eu não tenho a normal. Para eu descobrir a normal, basta eu descobrir o P de y, que ela vai estar anulando a normal, então é a mesma coisa. P de y, então, vai ser cosseno de 30, né? O que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é cateto adjacente, que vai ser o P de y, sobre hipotenusa, que vai ser o próprio peso. Então, coloquei isso aqui, ó, cosseno de 30 é igual a PY sobre P. O PY vai ser igual ao normal, tá, gente? Eu vou já substituir. Então, o cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu fiz isso aqui, ó. Cosseno de 30 igual a P de Y sobre P. Isolando P de Y, eu vou descobrir que P de Y vai ser igual ao peso vezes raiz de 3 sobre 2. O peso é quanto? O peso é 30, né? 30. Então, 30 raiz de 3 sobre 2. Aqui, 30 sobre 2, 15 raiz de 3. Logo, descobri aqui, né? 15 raiz de 3. Logo, a normal é igual a 15 raiz de 3. Tá aqui, ó, 15 raiz de 3 newtons, né? Vai ser essa normal. Para que eu quero a normal? Para jogar na fórmula da força de atrito. Então, tá aqui, ó. Eu vou usar nesse primeiro momento, a que me importa vai ser a de atrito estático, tá? O coeficiente de atrito estático. Para eu saber se essa força aqui for maior do que a força de atrito estática, isso quer me dizer que ele vai estar em movimento. Mas se for menor, ele vai estar parado. Então, eu vou descobrir esse valor. Então, qual é o coeficiente de atrito estático? 4 raiz de 3 sobre 15. E a normal, 15 raiz de 3. Então, substituir aqui os valores. Agora, eu sei que esse 15 corta com esse 15, né? 15 com 15 vira nada. Então, eu vou cortar isso. E essas duas raízes multiplicando, elas somem. Então, eu tiro esse radical daqui. Fica só o 3, que ele vai ser conservado.
Isso é propriedade de multiplicação de radicais, tá? Então fica aqui força de atrito estática é igual a 4 vezes 3. Isso dá 12. Beleza, descobri que a força de atrito é 12. Se eu tenho P de x igual a 15 puxando para cá, ou seja, uma força de 15 puxando para cá e uma força de 12 puxando para lá, eu tenho a predominância de 3 newtons para cá, né? Então eu tenho esse corpo em movimento, porque a força que vai estar atuando sobre ele é maior do que a força de atrito. Então essa letra A está errada. Ela se move sim, ela está em movimento. O módulo da força normal vale 30 newtons? Não, não vale. Vale 15 raiz de 3 newtons, foi o que a gente descobriu. A força resultante na caixa em módulo é 5 ou 3 newtons? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir, já que esse corpo está em movimento, qual vai ser a força resultante. E a força resultante vai ser P de x menos a força de atrito. Então, está aqui. P de x eu sei quanto é que é. 15. Só que essa força de atrito eu também sei, não sei? Não, eu não sei. Porque essa força de atrito aqui é a força de atrito estático, tá? Enquanto que essa força de atrito aqui, eu tenho que usar a força de atrito cinética. Então, eu vou usar esse coeficiente. Eu preciso descobrir, no caso, qual é o atrito que está atuando em um corpo em movimento. Beleza? Então, eu vou fazer um novo cálculo com a fórmula da força de atrito. Então, eu vou descobrir isso aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar o coeficiente de atrito. Que o coeficiente de atrito é 1 para quando o corpo está parado e é outro para quando ele está em movimento. Tá? Agora eu vou descobrir usando esse valor aqui, ó. Beleza? A normal eu já sei, eu vou usar a mesma que eu usei na outra fórmula. Então aqui, ó, substituir agora usando o valor do coeficiente cinético, né, de atrito cinético, e substituir também a normal. Agora eu vou saber quanto é que isso vai me dar, né? Então, aqui eu posso cortar esses dois radicais, né, que vai se manter o valor 3. Eu corto isso e corto isso também. Fica só o 3 que eu conservo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, tá? Então, fica 2 vezes 3 vezes 15 em cima, sobre 9 embaixo. Então, aqui é o que me resta. Ó. Então, aqui eu posso cortar algumas coisas, posso simplificar, né? Eu posso simplificar esse 3 com esse 9, que fica 3 embaixo. Beleza? Então, vai me restar 3 aqui, ó. 2 vezes 15, 30. 30 sobre 3, 10. Força de atrito cinética é igual a 10. Então, isso quer me dizer que a força de atrito que vai estar atuando nesse corpo, quando ele estiver em movimento, vai ser de 10 newtons, né? Então, agora eu posso substituir aqui. P de x é 15, né? Eu descobri aqui. E força de atrito é 10, substituir. Força resultante vai ser igual a 5. Então, qual é a resposta correta? Letra C. 5 newtons é a força resultante que vai estar atuando sobre essa caixa, trazendo ela para baixo. Beleza?